pessoal, aqui eu estou iniciando os preparativos para fazer a punção lombar. Hoje a gente está fazendo aqui o exame do TAP Test, né? Para quem não conhece, se liga aí no vídeo, né? Que a gente vai ter a descrição. Mas basicamente o exame TAP Test está dentro do exame do líquor, né? É um dos protocolos que a gente usa para uma condição médica que a gente chama hidrocefalia de pressão normal. Então, quando a gente tem a suspeita diagnóstica, a gente faz o protocolo, que começa com a avaliação neuropsicológica, avaliação fisioterápica especializada, com protocolos específicos para a avaliação da marcha. E em seguida a gente tem a punção lombar, que é essa parte que eu vou fazer aqui. A gente tem um protocolo de drenagem, a gente faz a drenagem, que a hidrocefalia pressão normal basicamente seria o excesso de líquido, né, que a gente chama do líquor. Então a gente tira uma certa quantidade e reavalia o paciente 2 horas após. Isso com toda a equipe, depois a gente quantifica isso em scores, em percentuais, para a gente ver se atingiu os percentuais que a gente chama de melhora, né? Então hoje a gente está com a paciente aqui para fazer o exame. Agora é a parte que me compete, que é a da punção lombar, né? Então aqui a gente vai fazer nosso protocolo, a gente já faz o paciente sentado, ou sentado não, deitado, ou sentado. Muitas vezes quando não consigo fazer a punção, por dificuldade mesmo anatômica, técnica, pode acontecer em pacientes mais idosos, eu tenho que realmente sentar eles, mas na grande maioria dos casos a gente consegue fazer com eles deitados, né? A gente tem aqui o raquimanômetro, né, que a gente vai medir a pressão intracraniana. O próprio nome já diz, hidrocefalia de pressão normal, então a pressão tem que estar normal, né? Então se não estiver alterada, não é hidrocefalia de pressão normal. A gente aqui usa o anestésico para poder botar o anestésico para não ficar incômodo ao paciente. E vamos começar aqui nosso procedimento. Aqui, pessoal, o raquimanômetro, a gente já chegou no espaço da punção lombar. Aqui acessou o espaço subaracnoideu, né? É um termo técnico, mas a gente já viu que veio o líquido, né? O líquido aqui, a gente agora vai medir a pressão intracraniana. O paciente tem que ter uma posição mais relaxada, as pernas não podem estar tão curvadas com a barriga para aumentar a pressão, o retorno venoso. Então, na posição mais relaxada, a gente vai aferir a pressão do compartimento que a gente chama intracraniano, tá? Como falei, para ser o diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal, a pressão tem que estar normal. E a pressão está normal, evidentemente, não está aumentada nem baixa demais, tá certo? Então, isso aqui é uma das partes do exame que a gente já se aproxima, que a gente chama da suspeita diagnóstica. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre o TAP Test, o TAP Test é indicado em todos os casos de suspeita de hidrocefalia de pressão normal. Essa condição, a hidrocefalia, ela é uma condição que a gente chama uma causa reversível, podendo ser reversível, de demências, processos demenciais. Muitos pacientes iniciam o quadro com uma alteração de marcha, uma lentidão para os movimentos, falta de equilíbrio, associado a queixas como, por exemplo, memória, dificuldade em memorizar, dificuldade em fazer um raciocínio um pouco mais lento. Mas muitas vezes quando você vai no livro ali ou procurar, você espera que o paciente, por exemplo, tenha o quê? Tenha incontinência urinária, que já tem uma perda de memória muito mais, muito mais expressiva e uma dificuldade para andar. Quando a gente pega esses casos de livro é porque a doença está muito avançada, muitas vezes a gente já não consegue propor um tratamento adequado. Então, hoje, nossa ideia aqui, nosso protocolo é tentar pegar a doença numa fase muito mais precoce para que eu possa mandar para um tratamento para que o paciente não perca suas funções, né? Não faria sentido eu deixar o paciente evoluir com a piora da doença e não mandar ele para um tratamento. Então, o TAP Test ele entra exatamente aí, porque a gente faz a drenagem, ver essas funções cognitivas, as funções motoras e a questão de continência urinária nesse protocolo, para realmente sim, fechar um diagnóstico e encaminhar para o tratamento. Na grande maioria, o tratamento é a abordagem cirúrgica para a drenagem, né? Que aí a gente caminha para os neurocirurgiões aí que fazem essa parte do tratamento.